Palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Lucas, capítulo 22, Evangelho de Lucas, terceiro evangelho, terceiro livro no Novo Testamento, capítulo 22. Vamos ler e ouvir do verso 7 até o verso 23. Lucas 22, 7 a 23. A palavra de Deus, então, que há de edificar a sua vida e esta igreja nesta noite. Então, a nossa oração é que cada coração aqui, neste momento, ansiosamente receba a palavra de Deus. E que a palavra de Deus nos fale, nos firme na fé em Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, e aqui nós temos a narrativa segundo Lucas, da última refeição de Cristo antes da sua morte, quando ele institui a ceia do Senhor. E então assim diz a narrativa, palavra de Deus, verso 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Verso 17, mais uma vez. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Partilhem uns com os outros. Na vida há momentos singulares. Bem, talvez você diria, na minha vida não há muitos momentos singulares. O que são momentos singulares? O que quer dizer singular? Aquilo que se dá uma vez só, que se destaca de todos os outros, que não se compara com nada mais, é único em si. Bem, não sei se você já teve muitos momentos singulares na sua vida, mas com certeza
existe na vida de todo mundo: o nascimento. Não se repete, uma vez só, e um fato fundamental para a sua existência, para você estar aqui nesta noite. Mas há algo mais que é singular. Singular na vida do discípulo de Jesus Cristo, aquele que um dia teve o encontro com Deus nos méritos da obra de Cristo, da morte substitutiva de Cristo na cruz. Aquele que teve o encontro com Deus através de Cristo, na mediação de Cristo, tem um momento singular. Poderíamos dizer que é um outro, o batismo, mas há este que é a mesa do Senhor, o celebrar a mesa do Senhor. Não porque é feito uma vez só, é singular quanto à sua natureza, aquilo que significa, aquilo que é. Torna essa experiência do discípulo de Cristo, junto com a igreja de Cristo, sentar-se a esta mesa que Jesus institui nessa leitura que nós fizemos aqui nesta noite, torna esta mesa algo único. Não há nada igual na sua vida, discípulo de Cristo, nem na vida de qualquer outro ser humano. A mesa do Senhor não é singular na sua celebração, celebramos sempre, sempre, até que o Senhor volte ou Ele nos chama para a eternidade, mas ela é singular como ato em si, no seu significado, no que ela quer dizer. Quando você então participa da ceia do Senhor, você partilha de algo singular na sua vida. Que torna isso singular. Alguém poderia pensar que é o social, é o fato de que nós estamos sentados juntos, ou qualquer outra razão. Talvez alguns começariam por uma perspectiva moralista, aspectos morais que trazemos. Por exemplo, alguém diria que reflete a caridade cristã, porque há um partilhar do alimento. Jesus diz: partilhem uns com os outros. Então a ceia do Senhor é esta bondade filantrópica cristã. E aqueles que querem usar o cristianismo como uma forma de promover a ideologia marxista socialista, e talvez diriam, sabe, Jesus estava instituindo aqui um socialismo, um comunismo. Partilhem uns com os outros, disse ele. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, seria isto: esta caridade filantrópica de alimento, de subsistência, de partilhar isso? Certamente que não, quando olhamos a palavra. E nem é também um agrupamento de bem-intencionados. O mundo é um mundo complicado, de divisões, até violências. Então há esta mesa que nós participamos. E o que é isto? É um agrupamento de bem-intencionados. Ficamos bonzinhos e olhamos um para o outro, e de repente nos tornamos nobres no comportamento. E como o mundo precisa disso, desse exemplo de nobreza, porque é um mundo tão dividido, tão errado, tão agressivo, tão dividido. Se fosse por moralismo de dividir a subsistência e partilhar o material, se fosse esse agrupamento de bem-intencionados alegres, Jesus não precisava ter criado isso, porque essas coisas o ser humano faz em certos momentos, e pode fazer do ponto de vista humano. A obra de Cristo, e muito menos essa mesa, seria um singular. Há momentos que o ser humano toma passos morais, e alguns até procuram viver a vida assim, com grande esforço humano, e há religiões por aí suficientes já falando dessas coisas. Esta mesa é um partilhar singular na sua vida, porque vai além de qualquer mero moralismo, e também vai além de qualquer afetividade. Talvez alguns pensariam, ela é singular, porque aqui há uma sociabilidade interessante.
É um momento social que atrai, é agradável, é bom estar aqui. O ser humano gosta desses momentos. Ainda recentemente estava num restaurante, lá estava uma mesa com uns 10, 15, parecia até ser família. E lá estavam eles, e naquela conversa efusiva, superficial, sim, não conseguem descer a um nível de reflexão mais profunda, mas começam a se alegrar ali com aquelas conversas, aqueles assuntos muito superficiais. E daqui um pouco começou o vinho ser servido, e estavam ali para conviver mesmo. Era uma socialidade, era um momento, sociabilidade, era um momento sem pressa. E antes de pedir qualquer prato, por muito tempo estavam ali bebendo, e conforme a bebida foi passando, o vinho, mais efusivos eles foram ficando. E a conversa mais animada, e começou a ficar até um pouco incômodo, o barulho deles ali. Daqui um pouco eles estavam não somente efusivos e animados e mais altos no falar, mas começou com um negócio de se abraçar ali. E um abraçava o outro, e outro abraçava. Eu estava esperando a hora que ele começou a chorar. A socialidade interessante, de repente ficaram expressivos, sentimentais, emocionais. E começaram a tirar uns selfies também, uns selfies interessantes, não vou descrever agora. Seria a mesa do Senhor, uma sociabilidade interessante, atrativa. Seria singular por isso. Na afetividade não é o que torna essa mesa singular, não é afetividade. Nem mesmo então uma possível uniformidade de vida. Nós vamos ser iguais, nós vamos fazer tudo juntos, onde você for eu vou, nós vamos morar juntos. Alguns pensariam isto, que esta mesa seria uma expressão disto, que nós seríamos crentes realmente quando nós fizéssemos assim. A afetividade é o que define o que é singular desta mesa. Não é afetividade. Não é, então, nem mesmo um companheirismo mais próximo. Amanhã você não vai andar comigo. E talvez nenhum momento quase desta semana, e nenhum com outro, possivelmente aqui. Temos vidas em lugares diferentes, trabalhamos com outras pessoas. Aliás, é possível que você vai passar mais tempo com alguém que nem conhece a Cristo, discípulo de Cristo, que não conhece esta mesa, do que você vai passar com alguém que partilha desta mesa. Alguns gostariam de pensar então que nós, depois que conhecemos a Cristo, vamos nos fechar entre nós e vamos andar somente um com o outro que estamos em Cristo, e vamos trabalhar somente com crentes. Às vezes tem crentes que dizem: olha, eu pedi a conta do meu emprego porque lá não é lugar para crente. Realmente não há lugar para crente trabalhar. Se você está esperando esse emprego, não vai acontecer, não é? Nós somos chamados para estar no mundo, e o mundo é difícil e complicado. E lá nós somos desafiados em nossa fé constantemente, não é verdade? Todos nós. Enfim, você não será esta companhia próxima e chegada de todas as horas. Então, a afetividade não é o que torna isso singular nesta mesa. Esta noite nós vamos partilhar. Partilhar é algo maravilhoso. Jesus disse: partilhe uns com os outros. Como é bom, como é agradável podermos partilhar. E essa mesa é um partilhar maravilhoso, singular, mas não porque é um partilhar de um moralismo, de uma afetividade, e também não é um partilhar místico. Partilhe uns com os outros, disse Jesus, tomando o cálice e depois o pão. Partilhe uns com os outros. É aquele momento religioso. Eu sou crente, sou um cristão, sou membro da igreja. Eu ando mais ou menos com a igreja. Eu tenho uma frequência razoável, talvez uma frequência periclitante. Talvez tenha uma frequência constante. Mas sabe, o dia da ceia não perco. Tenho que tomar, até alguns gostam de dizer, a Santa Ceia. Preciso estar no dia de ceia.
uma visão quase de salvação por obras para alguns, dependendo da interpretação que faz disto aí. Então, eu não levo muito a sério nada mais, mas dia de ceia eu levo. Eu estou lá naquele domingo da ceia do Senhor, porque ali acontece algo que não acontece em nenhum outro momento, de uma forma que, se eu estiver só nesse momento e não estiver nos outros, então está tudo resolvido. Uma ideia mística seria isto: se um crente se achasse numa ilha, sozinho, náufrago, por exemplo, não tivesse mais ninguém na igreja, então ele nunca teria esse momento. Como é que fica? Partilhem uns com os outros. Partilhem o que? Jesus fala dos elementos, o cálice, o pão. Seria então algo místico? Partilhem uns com os outros estes elementos que em si têm um poder místico. De alguma forma, o físico, o material desses elementos passam a ter o poder espiritual de alimentar a sua fé pelo processo digestivo até. Então, toma aqui, meu irmão, o cálice, toma aqui o pão, me dá o cálice, porque nós estamos dando um ao outro aquilo que nos sustenta na fé. Esse pão, esse cálice tem um poder místico, sobrenatural em si. Parece-me que o cristianismo e o Velho Testamento todo nos envia para longe disso. Estas coisas, esta atitude mística é encontrado nas religiões. Mas quando já começa a revelação de Deus em Israel desde o princípio, Deus nos envia para longe disso. Quando você lê sobre as liturgias do templo, da tenda do tabernáculo, quando Israel peregrinou no deserto, toda aquela liturgia e cerimoniais, você vai encontrar ali sempre uma dimensão simbólica, nunca mística em si. Nem mesmo o sacrifício do cordeiro era o cordeiro em si que tinha qualquer poder de perdoar as pessoas. E quando então chega Jesus Cristo, que é o cumprimento de todas aquelas liturgias, segundo o livro de Hebreus, mas ainda fica claro de que conhecer o Deus vivo e eterno nos liberta de toda a ideia proposta de misticismo. Deus não é mediado a nós por nenhum elemento deste mundo, deste universo, nem pelas estrelas. Quando eu olho as estrelas, eu sinto a presença de Deus. Sim, as estrelas podem me apontar para o Criador e para a glória dele, mas elas em si não mediam a minha presença e o acesso a Deus. Pessoas nesses dias nossos, é interessante ver a volta ao misticismo, não é verdade? Todo tipo. Alguns olhando o mar. Quando eu olho o mar, ali eu me encontro, eu me acho. Não sei o que ele encontra e acha, mas encontra e acha, diz ele. E assim por diante. Você chega às vezes até num consultório, e lá estão cristais, e as pessoas estão buscando florais, cristais, a música, enfim, podemos aqui ir longe dos misticismos todos, coisas, elementos que de alguma forma nos transmite o eterno, sobrenatural, Deus, seja lá o conceito que for da proposta mística, filosófica, religiosa, enfim, seria ser do Senhor então o nosso misticismo. O mundo tem, as religiões têm, então nós temos o nosso também. Aqui está o cálice, cuidado, esse aqui é um líquido que não é igual aos outros. Isso aqui, esse pão, entendeu? Não é pão, mas não é pão. Isso aqui, toma cuidado com ele. Tem um poder. Partilhem uns com os outros. Dê a presença de Deus para o outro, dá o pão. Deus vai junto, o Cristo vai junto, o cálice. Seria isto, partilhem uns com os outros. Partilhar singular.
Jesus nos ordena partilhar, porque não há um partilhar do qual ele está falando em nenhum outro lugar. Seria o misticismo? Também não. Partilhar é maravilhoso. O que é que nós partilhamos? O Senhor Jesus diz: este cálice é o sangue, o meu sangue da nova aliança, o novo pacto de Deus. Sim, este sangue é o meu sangue, então no meu corpo, o pão fala do meu corpo. Se o sangue vai ser vertido, é porque o corpo vai ser quebrado. A cruz vai fazer isto. A tortura antes da cruz vai fazer isto. Mas o corpo é moído, a vida se vai, o sangue verte para uma nova aliança, um novo pacto. E ele acrescenta fazer isto em memória de mim. Partilhem uns com os outros. O que, Senhor? O que? Partilhar singular. Nós partilhamos uns com os outros o pão e o cálice, memoriais, símbolos, que nos fazem, nos remetem, nos fazem lembrar, nos remetem a Cristo e a obra dele, vicária, morte substitutiva por nós na cruz, pacto, aliança. Cristo, o sangue de Cristo, isto é a morte dele, é um pacto, é uma aliança. Deus pactua conosco na cruz. Como eu posso estar pactuado com Deus e Deus comigo? Como que Deus pode estar pactuado com nós que somos chamados à igreja de Jesus Cristo? Se somos, quem somos? É porque Deus estabelece esse pacto onde Ele em Cristo paga o preço, assume todas as responsabilidades para que o pacto permaneça diferente dos seus pactos humanos. O pacto de uma compra de casa, venda e compra. Tudo depende de cada um fazer a sua parte, ou então ele se encerra. O pacto, o contrato de trabalho, da mesma forma, empregador e empregado, só fica em pé enquanto as duas partes cumprirem o seu dever. Mas surge esse pacto de Deus conosco em Cristo Jesus, o sangue da nova aliança, quando então Deus e somente Deus é o garantidor de tudo, porque nós não poderíamos ser, e esse pacto naufragaria imediatamente se não fosse assim, mas Deus em Cristo é a nova aliança na morte da cruz, e por isso é um pacto definitivo e seguro para todos sempre, chama-se graça de Deus, louvado seja o Senhor. Partilhamos o quê? A fé. A fé. Mas preste atenção. A palavra fé é muito comum. É comum à religiosidade humana, religiosidade que é comum ao ser humano. Note bem que esta palavra fé, dentro dos evangelhos, dentro das escrituras, essa palavrinha com duas letras apenas, tem um conteúdo, um significado amplo e profundo. Nós partilhamos a fé, sim, a nossa dependência e confiança total na obra de Deus por Cristo, em Cristo por nós, que chegou às nossas vidas e nos constituiu em igreja. E então, igreja como família que senta a esta mesa e olhamos um para o outro e partilhamos nesta mesa a nossa fé em Cristo. Certamente alguma sociabilidade pode acontecer, certamente que essa obra de Cristo em nossas vidas nos transforma, nos torna mais caridosos e exercemos mais filantropias pelo pobre, como uma consequência.
Mas não é isso que torna esta mesa particular. Esta mesa é particular porque nós fomos alvo da obra de Deus em Cristo. Um dia chegou a minha vida, chegou transformando nesse processo que passa primeiro pelo quebrantamento. Quando finalmente eu entendo quão miserável eu sou diante de Deus, o fracassado, o insuficiente que sou diante de Deus. E naquele momento, quando então me vejo como sou e me sinto lá embaixo, Deus também me mostra o perdão da cruz. E então eu agora, consciente de quem eu sou, totalmente carente, vejo desesperadamente a possibilidade da cruz que Deus me oferece. Cristo morreu por você, a sua culpa está paga. Naquele momento, então, quebrantado, com muita humildade, eu digo: Senhor, estende a tua graça para mim, porque é a tua graça em Cristo, ou então não há nenhuma possibilidade para mim. E Deus estende a graça dele e a paz do perdão com Deus, perdão imerecido, mas dadivoso, chega ao meu coração. E pela primeira vez na minha vida tenho paz com Deus. E uma paz, então, deste pacto permanente, porque a obra de Cristo suficiente garante esse pacto para todos sempre. E chega a minha vida, então, uma nova vida com Deus, transformação. E nós sentamos a esta mesa para partilhar de algo singular, algo que você não vai encontrar em nenhuma mesa. Pode rodar, pode ir, pode visitar. Em nenhuma instituição acadêmica, em nenhuma corrente filosófica, em nenhuma religião, pode virar todas do avesso, você não vai encontrar esta mesa. Este partilhar, mas um partilhar singular, partilhar a fé nossa comum em Cristo Jesus. Não haverá essa mesa porque não há um Cristo, não há uma cruz lá. Em alguns lugares, eu diria que todos eles, na verdade, em formas diferentes, não precisam de uma cruz, segundo eles. Todos eles estão lá dizendo: nós estamos resolvendo as questões por nós mesmos. Se for religioso, a questão com Deus, nós estamos dando um jeito. Se for na proposta humana, acadêmica, no orgulho, na vaidade, intelecto humano, nós estamos resolvendo aqui na academia, na universidade, no laboratório, nós vamos resolver todos os problemas da humanidade, deixa conosco. Não precisam de cruz, não precisam de Cristo, não podem ter esta mesa. Partilhem uns com os outros. Um partilhar singular. Não é um momento místico, não. É um momento que precisa pertencer a um partilhar constante. Partilhar da mesa não é vir neste domingo e então partilharmos do cálice e do pão. Partilhar que Jesus ordena aqui é nesta mesa expressar a nossa fé comum e afirmá-la uns aos outros e diante do Senhor, como uma extensão de um partilhar que acontece em nossas vidas durante os domingos, as semanas em que não estamos celebrando esta mesa. Na verdade, chega a ser uma grande hipocrisia eu dizer que eu partilho, como Jesus afirmou, se para mim é só esse momento ou esse domingo, se for o caso. Se isto aqui, esse partilhar com os irmãos em Cristo, não for uma extensão da minha vida, do que eu sou. E sabe, muitas vezes,
Interessante como esse partilhar, que é expresso de uma forma muito visível, pública na celebração da mesa, como ele acontece em momentos inesperados. Eu estava num lugar muito longe daqui uma vez, lugar estranho, e lá então em contato com um e outro, pessoas estranhas, de repente em conversa comigo, logo descobrimos que éramos nós dois crentes discípulos de Cristo. E sabe, uma eletricidade acontece no ar ali, não é verdade? Ele partilha da mesa do Senhor na igreja dele. Essa pessoa partilhava e partilha certamente, e eu na minha. E carregamos isto conosco, onde vamos, sempre, uns com os outros, como igreja na localidade. E quando nos encontramos, não somos a companhia mais chegada e mais próxima. Como eu disse, você certamente vai ter uma nessa semana que talvez nem seja discípulo de Cristo por força de necessidade, do trabalho talvez. Mas, quando você encontra comigo, há uma sintonia, não é verdade? Quando você encontra com seu irmão uma sintonia. Talvez você conheça muito pouco, até sobre as intimidades, porque não conseguimos conhecer todo mundo aqui, não é verdade, na intimidade. Mas quando nós sabemos que nós temos esta sintonia em Cristo Jesus, algo que nos toca ali. É preciso que esta mesa não seja vista por nós como então este lugar místico, mas como uma expressão de uma realidade de comunhão e corpo, sempre presente em nossas vidas. Que eu não seja um estranho ao corpo de Cristo, que apareço aqui para receber uma tal de bênção, que é desta mesa uma vez cada certo número de semanas. Partilhe uns com os outros. É verdadeiro se quando partilhamos esta mesa, estamos partilhando algo que partilhamos sempre. Somos o corpo de Cristo. Cultuamos sempre juntos. Buscamos o Senhor sempre juntos. Oramos sempre juntos. Aí nós sentamos para este momento de expressão pública e na ordenança do Senhor. E que momento abençoador é este? Se é realmente um momento quando eu e você partilhamos a fé em Jesus Cristo, a obra graciosa de Deus nele, que passa pela cruz e tocou as nossas vidas, nos mudou completamente, nos trouxe para ele para todo sempre, e andamos juntos, conectados nesta fé, caminhando juntos na fé em Jesus Cristo, nas nossas distinções, nas nossas diversidades de vidas, caminhos, de atividades, mas partilhando esta fé em Jesus Cristo. O partilhar único, que deve ser pontuado na minha vida, mostrando, na verdade, uma experiência comum e constante em mim e na igreja de Jesus Cristo. Nesta noite, nós vamos partilhar. Que momento singular. O melhor dos banquetes não pode nem de perto nos dar o que esta mesa nos dá. A refeição mais simples, mais singela que seja, e possamos expressar ou apreciar a virtude da simplicidade, também não tem qualquer proximidade com isto. Este aqui fala de uma obra divina e não de uma virtude humana, de ter ou não ter. Nesta noite eu e você possamos partilhar, e as nossas vidas sejam em verdade vidas que partilham uns com os outros, como corpo, família de Cristo, partilha a vida que Deus em Cristo nos deu. Vamos partilhar nesta noite.